A apresentação a S cores sempre foram particularmente importantes para mim. Talvez por ter nascido num país tropical, com um sol muito forte e claro, com muitas flores e passarinhos, sempre reparei muito nas cores que me cercavam. Sempre senti que sou meio macaco, coisas coloridas e brilhantes me atraem e me dão prazer. Talvez por isso, mesmo antes de fazer contato com a técnica da cromoterapia, eu já percebi a influência das cores no ambiente e no vestuário. Uma imagem que marcou toda a minha vida, desde a infância, foi a da tia Palma, com seu eterno vestido azul marinho. Ela adotou este uniforme por necessidade, por ser uma roupa prática e econômica, mas, com isso, criou uma imagem de sobriedade e austeridade que a marcou até mesmo junto aos parentes próximos, que passaram a vê-la por meio dessa máscara. Meu marido, assim como minha mãe, prefere os tons de marrom e bege. Assim como ela era uma pessoa muito discreta, ele tem a sobriedade como sua marca pessoal. Minha cor sempre foi o azul. Houve tempos em que eu não tinha roupas de outra cor dentro do armário, e sempre passava a imagem de eficiência intelectual e de tranquilidade, nem sempre próxima da realidade. Chegou um momento, entretanto, em que reparei que a limitação de meu ambiente a poucas cores estava Eneida Duarte Gaspar me prejudicando. Minha casa estava decorada em tons sóbrios de marrom e bege que, junto com o branco, davam uma impressão de ausência de cor. Já por essa época, eu estudava terapias alternativas. Percebi que muitas coisas que aconteciam comigo e com meu marido, cansaço, falta de ânimo, insônia, poderiam estar relacionadas com esta falta de estímulos coloridos no nosso ambiente. Percebendo a importância de saber usar as cores no cotidiano, eu escolhi, em vez da cromoterapia clínica, o caminho da pesquisa e do ensino. Nesta, como em outras técnicas alternativas, meu interesse está naquilo que pode ser ensinado às pessoas para que elas usem em seu dia a dia como técnicas preventivas pessoais. Este livro deve ser encarado desta forma. Tentei fazer dele um pequeno manual prático sobre a importância das cores na vida diária, com informações que podem orientar a escolha de cores para a decoração e o vestuário, com exercícios de fantasia e autossugestão e, também, com noções sobre o aproveitamento dos efeitos físicos das radiações luminosas para preservar e melhorar sua saúde física e mental. Se, a partir daí, você quiser se aperfeiçoar e trabalhar com cromoterapia, sugiro que faça um bom curso de formação técnica, acompanhado de treinamento clínico supervisionado e que procure obter um grau de conhecimento razoável sobre o funcionamento do organismo e do psiquismo humanos. Parte Ideias Gerais 1. Origens da cromoterapia. Todos os seres que vivem na superfície da Terra, em ambientes iluminados pelo Sol, vivem em um ambiente colorido. Os animais e vegetais usam as cores como importantes veículos de informação. Pássaros e insetos costumam selecionar flores e frutos de acordo com sua cor, que geralmente é um bom indicador de diferenças entre vegetais alimentícios e venenosos. Os insetos costumam proteger-se de predadores adotando cores que os confundam com as plantas ou que sugiram que são um alimento venenoso. Mesmo os grandes animais, como os ursos, as raposas e as focas, utilizam as cores para proteger-se. Os animais que vivem em regiões frias, periodicamente recobertas por neve ou gelo, geralmente trocam seu pelo escuro por um pelo claro quando chega o inverno, ou são sempre brancos, como o urso polar, o filhote de foca, que vai viver por algum tempo em terra firme, ou melhor, em gelo firme, e coberto por pelos brancos, que só escurecem ao atingir a idade adulta, quando terá facilidade de mergulhar na água para fugir dos predadores. As cores também são usadas, dentro de uma mesma espécie, para facilitar a procriação. Por exemplo, as flores que dependem de insetos para que o pólen seja transportado até os óvulos são geralmente bem coloridas, algumas Eneida Duarte Gaspar até imitando a forma e a cor da fêmea de uma espécie de inseto, para melhor atrair os que pensam que este é um possível parceiro sexual. No mundo dos invertebrados, é frequente encontrar fêmeas grandes e vistosas, como as das aranhas, que atraem machos pequenos e incolores. Entre os vertebrados, a norma é que o macho, que precisa atrair a fêmea para a reprodução, seja muito mais colorido e vistoso. Basta comparar o galo e a galinha, o leão e a leoa e vários pássaros para perceber isso. Mesmo com os peixes essa diferença ocorre. Entre certos peixinhos de rio,
As fêmeas são pretinhas ou cinzentas, enquanto os machos são grandes e multicores. Mergulhada nesse mesmo ambiente, a espécie humana também utilizou, desde o início de sua evolução, as cores como meio de comunicação. O barro vermelho e branco, o suco de frutos pretos, roxos, rosados e amarelados, as cinzas, as secreções de insetos, ervas diversas, que tingem a pele, e outros materiais corantes fazem parte do mais antigo acervo técnico da humanidade. No início, foram utilizados para tingir o corpo e os cabelos, geralmente como parte de rituais religiosos ou guerreiros que exigiam a execução de desenhos no corpo, ou para colorir pinturas feitas em paredes ou semi-objetos de barro, madeira, etc. Mais tarde, as tinturas passaram a ser aplicadas aos tecidos destinados à confecção de roupas e aos utensílios domésticos. Entre todos os povos, as diferentes cores assumiram significados diversos, a partir das substâncias e dos fenômenos naturais, familiares a cada população, que elas evocam. Por exemplo, o vermelho, que lembra o fogo e o sangue, foi usado pelos antigos povos do Ocidente como a cor dos guerreiros e dos governantes, os que têm o parte e ideias gerais 13 poder de derramar o sangue e levar o incêndio. Enquanto os orientais o usaram como a cor do vestuário e dos ornamentos para a cerimônia de casamento, o fogo da paixão e o fogo protetor que purifica o novo lar. O amarelo, a cor do ouro e do sol, era privativo, no Oriente, da família imperial. O violeta, em vários lugares, foi usado pelos sacerdotes, pois combina o impulso do vermelho com a sabedoria do azul. A cor púrpura, que combina a força do vermelho com o sagrado do violeta, era a cor do poder, dos mais altos juízes e governantes. O verde, que lembra a vida que fervilha no mar e na mata, e a cor do renascimento, como ocorre na primavera com a natureza, e, por extensão, da regeneração espiritual, entre os povos europeus pré-cristãos, era a cor da fertilidade da grande Mãe Terra, sendo usado exclusivamente nas festas orgiásticas a ela dedicadas, na época de seu casamento com o Rei Sol, por associação de ideias, nas sociedades cristãs originárias desses povos, tornou-se a cor distintiva das prostitutas, que usavam uma fita verde na manga do vestido. O azul, a cor do céu claro, mas, também, a mais próxima da frieza do negro, simboliza a mente pura e fria, a razão, a sabedoria. O marrom, o cinza e o preto lembram as folhas secas, a vegetação apodrecida, a lama, o carvão, por isso, simbolizam a deterioração, o sofrimento, a morte. O branco, síntese de todas as cores, é associado, no Ocidente, à pureza, mas, no Oriente entre outros antigos povos, por exemplo, entre os Yorubais, é uma cor de luto ou de inércia, pois simboliza a inexistência da vida, os mortos ou os embriões que ainda não nasceram. Esta percepção do efeito psicológico exercido pelas cores constitui a origem da cromoterapia. Os povos antigos já sabiam usar muito bem esse recurso. O Templo 14 Eneida Duarte Gaspar Dourado, um palanque onde a classe governante exibia seus trajes cor de púrpura, um desfile de tropas com mantos vermelhos, um cortejo fúnebre coberto de cinza e negro eram meios extremamente eficazes de despertar na massa da população as emoções desejadas. O indivíduo comum era deslumbrado pela visão das riquezas divinas, sentia-se esmagado pelo peso da púrpura nobre, vibrava com a coragem dos soldados. Compartilhava a dor pelos mortos. Se, como diziam os antigos chineses, uma imagem vale mais do que 1000 palavras para transmitir uma ideia, talvez se possa dizer que, quando se trata de transmitir uma emoção, uma cor vale mais do que 1000 imagens. Também a medicina tradicional, mesmo sem desenvolver uma teoria específica a respeito, usou, em todos os tempos e lugares, as cores como instrumento de cura. Uma das mais importantes práticas xamanísticas, em várias regiões do mundo, é a execução de pinturas mágicas utilizadas em rituais de cura física e espiritual. Os índios norte-americanos, por exemplo, realizam suas pinturas de areia, e os monges tibetanos possuem uma técnica muito parecida, embora utilizem materiais e símbolos diferentes. Em linhas muito gerais, essas pinturas representam a ordem do mundo e sua realização é uma longa prática de meditação. Por ser uma arte ritual,
as formas e cores utilizadas são minuciosamente determinadas de acordo com os significados de cada elemento da pintura. Nesse contexto, tanto as formas como as cores têm função terapêutica na medida em que restabelecem a ligação profunda entre o indivíduo e os fenômenos vitais, físicos e psíquicos, simbolizados pelos mitos que a pintura retrata. Tanto na antiga China como na América pré-colombiana, o mundo foi descrito como sendo dividido em parte e ideias gerais 15 e 5 direções, que correspondem aos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, e ao centro. A cada direção corresponde um dos elementos da natureza, uma cor, um animal mágico, uma característica psicológica, um órgão ou uma função do organismo. Esse conjunto de símbolos foi usado nas duas culturas, chinesa e mesoamericana, para fins terapêuticos, seja como material para rituais mágicos, seja como elemento para mentalizações curativas. Culturas neolíticas em todo o mundo utilizaram e ainda utilizam as tatuagens e pinturas corporais para diversos fins, sendo, talvez, o mais importante deles a execução de rituais xamanísticos destinados a realizar a cura de problemas físicos ou psíquicos. O desenho transforma a pessoa, é como uma roupagem ou máscara mágica, por meio da qual a pessoa participa do divino e assim se regenera física e espiritualmente. Várias dessas culturas têm a cor como um recurso essencial para esta prática, usando-a para representar divindades associadas aos vários fenômenos interiores e exteriores ligados ao indivíduo. Um sistema muito antigo e sofisticado que inclui as cores em seu trabalho de regeneração pessoal é a técnica Yogi de ativação dos chakras. Os chakras são centros de absorção e emissão de energia espalhados por todo o corpo, onde quer que haja um aumento de atividade local, por exemplo, um órgão ativo como o coração, uma glândula como a tireoide, um grande plexo nervoso como o solar, uma articulação, uma concentração de terminais sensoriais, como existe nas palmas das mãos. Embora com nomes e símbolos diferentes, podem-se encontrar descrições e utilizações desses centros talvez em todas as culturas antigas. Para os hindus, cada chakra do grupo dos 16 Eneida do Arte Gaspar 7 principais, situados ao longo da espinha dorsal, é a morada de uma divindade junto com sua consorte, o trabalho de regeneração, o despertar do chakra. Baseia-se em meditações voltadas para a visualização do chakra em sua cor própria e para a contemplação das divindades, seus animais, objetos, roupas, atividades etc., sempre mergulhados em um ambiente da cor do chakra. A antiga medicina grega, assim como certas técnicas egípcias de cura no templo, utilizavam formas e cores para evocar determinados estados de espírito que favorecessem a recuperação do doente. Uma prova desta prática está nos desenhos que constituem a decoração dos aposentos do templo de Asclépio, o patrono da medicina, em Epidauro, que foi um dos maiores centros de medicina naturista da Grécia Antiga. Da Grécia vieram as teorias e técnicas que, transformadas ao longo de vários séculos, constituíram a base do que hoje é chamado de cromoterapia. Pitágoras, filósofo que viveu no século VI antes da Era Comum, criou uma teoria sobre a harmonia da natureza que influenciou todo o pensamento europeu. Baseou-se, parte, na religião órfica que, embora pouco popular por ser rígida e autoritária, influenciou os ideólogos ligados às elites, que direcionaram o desenvolvimento do saber oficial na Europa. Orfeu foi um personagem mítico, filho de uma das musas e dotado de habilidades sobre-humanas como músico e cantor. Orfeu encantava as feras e chegou a cativar os deuses com suas canções. Por isso, foi adotado como patrono do movimento religioso chamado de Orfismo. Pai cultuava um puríssimo e autoritário deus do amor e da luz, chamado Eros e considerado o criador primordial. Parte I, Ideias Gerais 17 e baseava seus rituais no som e na cor. A partir de sua visão do mundo, baseada na ideia de que a escala musical seria capaz de descrever todos os fenômenos, Pitágoras elaborou a teoria dos números, que procura explicar toda a harmonia do universo por meio de relações matemáticas. Para seguir essa ideia, procurou organizar todos os fenômenos da natureza em escalas, semelhantes às escalas musicais, o mais possível associadas entre si, as 7 notas musicais, os 7 planetas da cosmologia da época, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, as 7 cores descritas na época, vermelho,
violeta, azul, verde, amarelo, branco e preto, os 5 sólidos regulares, o cubo ou hexaedro, de 6 lados quadrados, o tetraedro, de 4 lados triangulares, o octaedro, de 8 lados triangulares, o dodecaedro, de 12 faces pentagonais, e o icosaedro, de 20 faces triangulares, e outras. Platão, discípulo de Pitágoras, retomou as teorias matemáticas do mestre, desenvolvendo, principalmente, a teoria a respeito da estrutura dos corpúsculos que formam os elementos. Segundo ele, cada elemento da natureza teria seus corpúsculos construídos na forma de um dos 5 sólidos regulares, por isso, chamados de sólidos platônicos, o cubo formaria a terra, o tetraedro, o fogo, o octaedro, o ar, e o icosaedro, a água. O dodecaedro seria o modelo do universo inteiro. A cada um desses sólidos corresponderia uma cor. O pensamento de Platão, assimilado por Aristóteles e por outros pensadores, foi a base do pensamento europeu medieval e moderno. Por isso, até hoje se encontra, em livros sobre cores e energia, essa teoria dos sólidos, ou bem desenvolvida, por meio da proposta do uso das formas associadas às cores nos exercícios de meditação, ou apenas como fundamento místico do trabalho com cores. 18 Eneida Duarte Gaspar. Mas esta não foi a única contribuição de Platão para a moderna cromoterapia. O conceito central do platonismo e a ocorrência natural de múltiplas esferas de existência dispostas em uma ordem hierárquica em que cada esfera deriva da superior, o arquétipo, e a sua expressão no plano inferior, a imagem. Esta ideia inspirou os autores aristotélicos judeus que viverá na Ibéria, nos séculos 12 e 13, a desenvolverem o modelo da árvore das emanações da Cabala, sistematizada por Moisés de León no Sefer HaZohar, Livro dos Esplendores. Neste modelo, 10 princípios emanam da divindade, tendo cada um seus símbolos e suas cores, que são usadas em meditações pelos místicos que estudam o sistema. A partir dessas bases, durante a Idade Média, evoluíram na Europa 3 sistemas importantes para a moderna cromoterapia. A magia buscou na Cabala o simbolismo das cores associadas às emanações divinas, interpretadas, a um nível microcósmico, como parte da personalidade do indivíduo. O amor, a sabedoria, a vontade, etc. A alquimia desenvolveu o uso, com fins de cura e regeneração espiritual, do sistema de correspondências entre os 7 planetas e partes do corpo, funções psíquicas, cores, metais, sons, formas, medicamentos, etc., e os ritos populares centro-europeus, derivados dos cultos órficos e dionisíacos que sobreviveram, principalmente, na região da Bulgária, evoluíram para uma forma de musicoterapia que unia sons, cores e perfumes para modificar estados emocionais. Esses rituais foram aproveitados por movimentos gnósticos, um tipo de misticismo cristão, que associaram o uso do magnetismo, a projeção de energia orgânica mentalmente dirigida sobre os centros de energia do corpo, com o simbolismo dos planetas, as funções parte I, ideias gerais 19 orgânicas e os traços psicológicos que eles representam, e das cores a eles associadas. Este sistema constitui a base da cromoterapia como é compreendida e praticada hoje. O grande impulso para o crescimento da cromoterapia foi dado pelos movimentos teosófico e antroposófico, que floresceram na Europa durante o século XIX. Enquanto tentavam fundir ao misticismo judaico-cristão os recém-descobertos, pelos místicos europeus, conceitos das religiões orientais, essas escolas focalizaram sua atenção na utilização de técnicas de regeneração que favorecessem a realização de seus objetivos de aperfeiçoamento integral do indivíduo. Neste sentido, assumiram grande importância as técnicas que atingissem a dinâmica da energia corporal e as vias de acesso à mente, que são os órgãos dos sentidos. A teoria hindu dos chakras foi valorizada a ponto de fazer esquecer os 2 sistemas ocidentais equivalentes, o da Cabala e o da alquimia. As cores foram sistematicamente utilizadas para criar ambientes favoráveis a certos estados emocionais, e na pintura realizada com fins terapêuticos, para harmonizar os níveis corporal e espiritual. Durante o século XX, pesquisadores das áreas de biologia e física se interessaram pela natureza e pelos efeitos da luz. Muitas de suas descobertas foram aproveitadas para melhorar a compreensão da cromoterapia.
Hoje se sabe que esta técnica não funciona simplesmente pela sugestão que possa resultar do gostar ou não de uma cor, mas que é um processo complexo que envolve efeitos físicos, emocionais e subconscientes das cores. Físicos, porque a existência de uma cor implica a existência de luz com determinadas características de onda e de substâncias cuja composição química favoreça a absorção ou Eneida Duarte Gaspar reflexão dessa luz. Emocionais, porque as diferentes cores impressionam de modos diversos nosso sistema nervoso, criando estados emocionais diferentes, subconscientes porque, ao fixar a atenção em uma determinada cor, desencadeamos processos inconscientes de controle das funções orgânicas que essas cores evocam. Embora muitas vezes ainda seja usada de modo superficial e mecânico, a cromoterapia é muito mais do que a aplicação de uma luz de uma determinada cor sobre um ponto do corpo. Embora em muitos casos o efeito físico da luz sobre as estruturas orgânicas seja o mais importante, frequentemente indispensável a associação dos efeitos emocionais, criação de um estado de ânimo que favoreça a cura, e subconscientes, mobilização das reações orgânicas simbolizadas pela cor. Cada um desses efeitos é obtido por meio do uso de técnicas diferentes, por isso, é essencial um treinamento básico dessas técnicas para a plena utilização da cromoterapia em si mesmo ou em outras pessoas. Qualquer pessoa pode aprender a praticar a cromoterapia, não é preciso ter poderes especiais para isso. Entretanto, é fundamental que você mantenha bem claros em sua mente os limites de sua atuação. Um médico, dentista, psicoterapeuta, fisioterapeuta ou outro profissional de saúde pode permitir-se uma liberdade maior porque, por sua formação profissional, ele está capacitado para fazer diagnósticos dentro de sua especialidade e compreender o que está se passando no organismo do cliente. Já as pessoas sem qualquer tipo de formação clínica deverão saber até onde os pequenos problemas de saúde podem ser resolvidos apenas por métodos simples e suaves, e a partir de que ponto você ou seu amigo deve partir. Ideias Gerais 21 Procurar um profissional de saúde para receber os cuidados de que necessita. A isto se chama autocuidado responsável, que é muito diferente da automedicação desinformada. A cromoterapia é uma técnica muito suave, que visa reequilibrar a dinâmica da energia do organismo. Quando existe algum tipo de agressão ou lesão grave, é necessário atuar diretamente na correção desse problema. A cromoterapia, nesses casos, funciona como uma técnica de apoio, serve para tornar o organismo mais receptivo e aumentar sua resposta às outras medidas terapêuticas necessárias ao caso. O uso isolado da cromoterapia só é aceitável e eficiente quando os objetivos são a prevenção de doenças, pela adoção de uma rotina de equilíbrio do campo energético do organismo, uma mudança no estado de espírito individual ou coletivo, pelo uso das cores no ambiente, ou a correção de desequilíbrios leves, principalmente quando sugerir a predisposição para um certo tipo de problema, o que indica a necessidade de uma terapia de reequilíbrio geral.